Olá, turma! Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de filosofia. Bom, turma, hoje a nossa aula será, de acordo com a apostila de vocês, na página 18 a 22, Hobbes, a natureza humana e o Estado. Então vamos entender um pouquinho sobre tudo isso, vamos relembrar quem foi Hobbes e entender essa questão aí de natureza humana e Estado. Bom, Thomas Hobbes, filósofo inglês que viveu na sociedade inglesa do século XIV em meio a muitos conflitos sociopolíticos. E, para Hobbes, a atitude filosófica seria o viés da verdade e a literatura, da qual ele era um estudioso e um amante, seria somente um adorno para tudo isso. Em meio a tudo isso, o empirismo de Hobbes procura explicar o que ele define como natureza profundamente insocial do ser humano. Ou seja, cada ser humano independente da situação, ele é o seu comportamento determinado pela sua natureza. Não existe envolto que possa o transformar e mudar diretamente. O ser humano ele é influenciado pelo meio em que vive, né, pela forma em que ele vive, mas ele é instintivamente o ser que lhe foi formado desde o seu nascimento até a sua vivência. Então, dentro do empirismo de Hobbes, ele procura explicar o ser humano como aquele que tem uma visão de luta, se preciso for, uma visão de amizade, se preciso for, aquele ser humano que é influenciado pelo meio e adequado ao meio em que ele está inserido. Bom, turma, vamos lá. A sociedade do pacto, né? A palavra pacto vem aí de acordo. Então, nós temos aqui uma fala de Hobbes. Depois eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção sobre isso, tá de acordo com a apostila de vocês. Vamos entender, né? O estado de natureza é uma expressão utilizada para explicar o ser humano no seu estado mais claro em que ele é, aquilo que ele realmente é. E esse contrato social em que demanda a palavra Estado, com letra maiúscula, vem de Estado, de organização, né? Que na visão de Hobbes, né, que é dele que nós estamos falando o tempo todo, né? A sociedade política, a sociedade do Estado é uma forma que o ser humano tem para se organizar e fazer a sua resolução de problemas. E se nós formos buscar um pouquinho lá atrás nessa história, nós vamos relembrar que no primeiro ano vocês aprenderam que quando o Estado surgiu, ele surgiu justamente para isso, para ser uma organização sociopolítico e administrativa da época, para separar a filosofia do Estado, para separar a filosofia daquela questão que seria administrativa, corporativa. Então, na visão de Hobbes, esse contrato social, essa sociedade de pacto é justamente isso, de toda a sociedade, né, ter o seu estado, o seu contrato social que cabe a ele as competências de administrar, independente da esfera que seja, federal, estadual, municipal, independe da esfera do Estado, cabe a ele a administração conjunta destes espaços. Bom, turma, chegamos aqui no último slide, porém não menos importante. Determinismo mecanicista vem do ato de determinar algo, alguma ação. Então,
novamente na visão de Hobbes, tá? Peço que depois vocês, por favor, leiam a frase que está aí no slide, tá coerente com a apostila de vocês. Então, vamos lá. Isso explica o seguinte, que o ser humano, no seu modo natural, no seu estado natural, e aí cada ser humano tem seu estado natural, ele desconhece aquilo que é bem ou mal. E valores, isso é uma visão de Hobbes, tá, gente? É importante ressaltar para vocês que essa é uma visão do filósofo Hobbes, Thomas Hobbes. Para ele, o ser humano desconhece a visão de bem ou de mal. E ele é adaptado àquele momento em que ele vive. Exemplo, se ele encontra uma situação que seja prazerosa para ele, alguma lembrança remota que lhe seja prazerosa, ele traz aquela lembrança para perto, traz à tona do momento. Se ele é colocado em uma situação de conflito, em um ato de conflito, provavelmente, né, na visão de Hobbes, esse ser humano também vai agir de uma forma conflituosa, ou seja, ele se adequa ao momento em que ele vive. Esse determinismo mecanicista vai além do que a ciência possa explicar, porque é uma ação do ser humano mediante o ocorrido, mediante o fato no momento em que ele acontece. Ou seja, ele é imprevisível. Na visão de Hobbes é importante lembrar. Então ele determina o mecanismo de agir de acordo com aquilo que lhe acontece na hora da ação. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Leiam as páginas da apostila que eu pedi no primeiro slide e na plataforma ficará uma série de exercícios para vocês. Beijo no coração de cada um.